E Rebelde marcou uma geração, isso aí a gente não deve nem sequer discutir, porque é um fato consumado indiscutível. E há 22 anos, o SBT colocava no ar uma novela mexicana que muitas pessoas não davam nada, mas que acabou virando um dos maiores fenômenos já vistos na televisão brasileira. Uma história que chegou quieta e em pouco tempo tomou conta das telas, das ruas, das escolas e da cabeça de uma geração inteira. Rebelde estreava na programação do SBT e, junto com ela, nascia um movimento que ia muito além da novela, porque ali não era só ficção, era comportamento, era moda, era música e era identidade para milhões de jovens. A trama mostrava 6 adolescentes em um colégio de regime semi-internato, cada um com seus conflitos, seus sonhos, suas dores, e isso batia direto com quem estava do outro lado da TV. Anahy, Dulce Maria, Anahy, Dulce Maria, Maite Perrone, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chaves viraram rostos onipresentes do Brasil em um tempo em que a internet ainda não tinha o peso que tem hoje. O SBT apostou na novela como parte de um pacote de mudanças na grade, mexendo em horários, lançando um jornal na época e tentando segurar a audiência em um momento de disputa pesada com outros canais. E a parceria com a Televisa, né, trazendo essas novelas mexicanas lá de fora, ajudaram muito. Por isso que o SBT até hoje é o canal, mesmo que eles queiram fugir disso, é um canal das novelas mexicanas, que foi responsável por fazer tantas e tantas pessoas hoje conhecidas, né? A Usurpadora, né? A Gabi Spanik, esse pessoal todo, Maria do Bairro, né? A Thalia. Então, esse pessoal todo lá de fora do México passou a ser conhecido aqui no Brasil graças a essas novelas que foram exibidas pelo SBT. E o canal apostou naquele momento uma direção interessante, uma direção que acreditava que esses sucessos iriam fazer sucesso também aqui e, de certa forma, ali acreditaram e não tiveram aquele medo, não, começou mal, vai continuar mal. A novela cresceu, porque no começo os números eles não assim assustaram ninguém, porque a audiência começou bem modesta, ficava na casa na época que era um número bem interessante, na casa dos 6 ou 7 pontos, e naquele período, né, para os padrões do SBT, isso fez muita gente duvidar do potencial do produto. Mas a virada veio quando a novela mudou de horário e pegou carona em Chaves. Aí o jogo começou a mudar e o público aumentou de forma visível. Em pouco tempo, o Rebelde já flertava com 2 dígitos e mostrava que tinha força para ir além do que se imaginava no início. O mais impressionante é que a novela não só segurava o seu horário, como também ajudava a amenizar a perda de audiência para concorrentes fortes da época. O auge veio com pontos altos que chegaram a marcas expressivas, mostrando que o público estava completamente engajado com aquela história, mas nem tudo são flores, porque ao longo da exibição, Rebelde sofreu, por conta do Silvio Santos, que mexia toda hora na programação, ela sofreu várias mudanças constantes de horário, e isso atrapalhava muito, né? E atrapalha qualquer novela, porque você está vendo no horário, aí vai lá, muda. Além disso também, a edição, né, os cortes, a tesoura que hoje isso é feito muito, irrita muita gente, os cortes feitos pelo SBT, isso irritou muitas pessoas, porque eles cortaram muitas coisas da novela original, com capítulos picotados, cenas condensadas que confundiam quem acompanhava ali a história todos os dias. Mesmo assim, o público continuou fiel, provando que a conexão com os personagens era mais forte do que qualquer problema de grade. A verdade é que Rebelde não era só uma novela, era uma fábrica de ídolos em tempo real. Dentro da história nascia a banda RBD, que rapidamente ultrapassou a ficção e ganhou vida própria fora da televisão. Quando a RBD chegou ao Brasil, o que se viu foi uma loucura coletiva, porque poucos artistas internacionais conseguiram provocar isso. A primeira visita do grupo ao país mostrou um nível de comoção que fugiu completamente do controle, com multidões muito maiores do que o esperado. Aquele episódio marcou para sempre a relação do RBD com o Brasil,
um país que passou a ser tratado como a casa pelos integrantes. Mesmo diante de momentos trágicos, o vínculo com os fãs brasileiros só cresceu. O grupo voltou outras vezes, gravou DVDs, lançou músicas em português e lotou shows com poucos conseguiram naquela época. Os números de vendas colocaram o RBD em um patamar histórico entre os artistas internacionais no mercado brasileiro. Tudo isso nasceu de uma novela que muitos trataram como uma aposta arriscada quando ela foi anunciada. Com o fim da exibição original, Rebelde ainda tentou uma segunda vida em reprise, né? Porque o Silvio Santos sempre fazia isso para as novelas. Com Carrossel foi a mesma coisa. Carrossel acabou em 2012 ali, 13. Aí, pouquíssimo tempo depois, acho que em semanas, o Silvio Santos teve a belíssima ideia da novela fresca ainda reprisar. E isso, né, obviamente, foi um fracasso, porque a novela estava fresca, as pessoas estavam ainda, né, naquele, pô, acabou a novela, caramba, que tristeza, mas ele achou que, né, reprisando a novela de novo, do começo ao fim, o público ia voltar a assistir. Óbvio que não deu. Óbvio. E com o Rebelde, ela tentou uma segunda vida em reprise, mas o contexto já era outro e o resultado não foi o mesmo. Ainda assim, o nome Rebelde nunca saiu de circulação, seja nas redes sociais, seja na memória de quem viveu, né, aquele período intensamente. Hoje, 22 anos depois, fica claro que o impacto de Rebelde no SBT foi muito maior do que qualquer número ali de audiência isolado. A novela marcou uma virada na forma como o canal se comunicava com o público jovem. Criou uma identidade, uma linguagem e também, claro, um fenômeno cultural que resiste ao tempo. Rebelde virou referência, virou termo de comparação e virou saudade para quem acompanhou cada capítulo, né? E o legado da novela e também do RBD mostra que, de vez em quando, a televisão consegue acertar em cheio e criar algo que vai muito além da tela. É por isso que, mesmo passadas mais de 2 décadas, Rebelde continua sendo lembrada, comentada e celebrada como um dos maiores fenômenos da história do SBT no Brasil. Dando continuidade a essa história, é impossível falar de Rebelde sem entrar na questão da audiência, porque foi justamente aí que a novela calou a boca de muitas pessoas que não acreditavam no projeto. No começo, como a gente falou aqui, os números eram muito tímidos, ficavam na casa dos 6, 7 pontos, né? O que para o SBT era algo comum naquela faixa, mas nada que indicasse um fenômeno. Só que a televisão é viva, e quando o público começa a comprar uma ideia, não tem grade maluca que segure. A mudança de horário foi fundamental para a novela respirar e ganhar uma atração, principalmente quando passou a ser exibida após Chaves, que era o Coringa, né, que sempre foi um Coringa de audiência. A partir daí, ela começou a crescer de forma consistente, sem foguetada artificial, mas na boca, assim, no boca a boca, a conversa, assim, no bate-papo de escola, né, no comentário do dia seguinte, a novela estava realmente aí na boca do povo. Para vocês terem uma ideia, no final de agosto de 2005, a novela já dava sinais claros de que não era modinha passageira. Ela começou a encostar nos 2 dígitos em vários dias. Quando chegou o outubro, né, Rebelde já era uma realidade consolidada na grade do SBT, segurando o público jovem e entregando o número honesto para a programação seguinte. O mais simbólico é que, em alguns momentos, a novela conseguia até segurar parte da audiência diante de uma concorrência muito pesada, como era o caso de Prova de Amor na Record, que vivia uma fase excelente. Isso mostra, porque naquele período também a Record estava naquela coisa de a caminho da liderança, então eles estavam investindo bastante. Tanto que eles fizeram uma versão de Rebelde, né? Rebelde Brasil, que fizeram a parceria com a Televisa, e aí fizeram Rebelde Brasil, que teve uma audiência também muito boa, teve várias continuações, né? Então, dado o sucesso, então teve a versão mexicana e a versão brasileira, que foi ali um remake feito pela. Inclusive, eu até acho que o SBT deveria ter feito um remake também, mas a Record pensou, né, mais rápido e aí fez Rebelde Brasil, que foi um baita sucesso também aqui, né? Foi acho que uma das parcerias assim com a Televisa que a Record fez de maior sucesso, depois não teve outras continuidades, mas Rebelde Brasil também, que eu até posso comentar aqui no canal, em outros vídeos, se vocês, obviamente, comentarem aqui embaixo, posso falar sobre Rebelde Brasil, que foi feito pela Rede Record. Mas a Rebelde mexicana, né, tradicional, ela não era só um produto ali de nicho, mas uma atração que conseguia disputar o olhar no controle remoto. Isso aqui, ó. O pico de 17 pontos registrado em abril de 2006 não aconteceu por acaso.
foi um resultado de uma base fiel de público que acompanhava a história todos os dias, independentemente das mudanças de horário. Para os padrões do SBT naquela época, era um número expressivo, ainda mais para uma novela importada. Na média geral, os 9.4 ao longo de toda a exibição mostraram um desempenho sólido, mesmo com todos os problemas de edição e também, claro, programação. Porque se não fossem os cortes excessivos, também as constantes mudanças de horário, é bem possível que esse número fosse ainda muito maior, né? A verdade é que Rebelde acabou pagando o preço da instabilidade do SBT naquela fase, né? Porque o Silvio Santos, infelizmente, sempre mexeu na programação e essas mexidas dele ajudavam e às vezes prejudicavam, né, alguns programas, né? Então foi uma fase em que a emissora sempre mudou muito a sua programação, mas mesmo assim ela conseguiu resistir, segurou o que deu e entregou resultado. E quando você olha para trás, dá para perceber que a audiência de Rebelde não foi um acidente, mas foi uma consequência direta de uma conexão real com o público. E hoje em dia, sendo bem honesto para vocês, é bem difícil você ver uma novela, né, que consiga, ainda mais jovem, né? Os jovens hoje em dia que estão tão fora da televisão, né? Hoje em dia é stream, Instagram, TikTok, essas redes sociais aí, é muito difícil você ver uma novela que marque tanto como a Rebelde marcou. Tanto Rebelde, a conhecida tradicional mexicana, como também Rebelde Brasil da Record, né? Hoje em dia você não vê tanto uma novela que consiga prender tanto assim a atenção do público, né? Porque antes você não tinha tanto na internet. A internet já existia há 22 anos atrás, mas nem todo mundo tinha acesso. Né? Era mais aqueles telefones, aqueles trabucões, né? Não tinha Facebook, Twitter, Instagram, né? O YouTube acho que já existia, mas não era uma rede social assim, Twitter também, Orkut, mas essas pessoas usavam tudo pelo computador, tinha que ir na lan house, né? Nem todo mundo tinha um gabinete em casa, então as pessoas ficavam na televisão e conversavam na escola, tinha as figurinhas, né? Nem que lembra das figurinhas. Hoje em dia você não vê mais, né? Aquelas bancas, aquelas lojinhas que tinham lá das escolas vendendo figurinha de Rebelde. Eu tinha, eu comprava figurinha de Rebelde Brasil e tal, para poder colecionar. Hoje em dia você não vê mais uma novela ou novelas que impactam tanto o público como a Rebelde impactou e impacta até hoje, né? Porque o SBT chegou a exibir um tempo, quando a banda ia fazer shows aqui no Brasil, acho que não chegou a exibir, mas ia exibir ou exibiu, teve uma audiência mais ou menos, né? Mas não marcou tanto e não marca tanto quanto marcou há 22 anos atrás, em 2006, 2004, né? Porque era outro tempo, né? O Ibope era outro, a forma de você consumir televisão também era outra. Mas é muito complicado você ver hoje que as próximas gerações não vão ter uma novela como essa, né? Vão poder assistir, vão poder acompanhar, porque tem hoje no stream, mas não vão ter aquela sensação de você ver a novela ali em tempo real passando, né? Na tua época ali, você vê nos capítulos e tal, né? E se inteirando com os capítulos, tendo os crushes, né? Tendo os personagens ali favoritos e comentando sobre eles na escola e também na conversa de rua, né, que o pessoal antigamente ficava sentado na rua, né, até hoje em dia não tem como fazer mais isso, né, porque tá tudo perigoso, então é muito complicado. Mas hoje a gente comentou aqui sobre como Rebelde virou um fenômeno no SBT e marcou sim uma geração. Você assistia essa novela? Comente aqui embaixo, deixa aqui a sua opinião, que é muito importante. Também comente se vocês acham que seria interessante eu falar também sobre Rebelde Brasil, que foi a novela que foi feita, né, o remake pela Rede Record. Comente aqui embaixo. A gente se vê amanhã, às 5 da tarde, com mais um vídeo aqui no canal sobre os bastidores, também, claro, histórias, né, de novelas aí que marcaram época na TV aberta.